Olá pessoal, aqui é a Artesã Juliane do canal Ju Machado e Crochê. Vamos à nossa lista de materiais. Nós vamos utilizar o fio Charme na cor 8176 e na cor 7625. Essa cor aqui não é branca, tá? Ele é aquele off-white. Vamos pela numeração aí que tá certinho. Então, nós vamos fazer 70 centímetros de correntinhas pro tamanho M. Se vocês forem fazer outros tamanhos, aí, por exemplo, se for o G, aumenta uns 5 centímetros. Se for o P, diminui 5 centímetros, que dá certinho. Então, nós vamos fazer 70 centímetros de correntinha. Eu vou fazer um pouco menos aqui, que eu vou fazer só uma amostra. Então, depois de ter feito aí 70 centímetros de correntinhas, a gente vai ver se estão todas pro mesmo lado. E vai fechar a peça com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Fechei. Lembrando que vocês vão fazer aí o tamanho que vocês precisam. Aqui é só uma amostra. Fechei o círculo. Vou subir 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E na próxima correntinha, aqui no lado, eu vou fazer um ponto alto. E aí, eu vou fazer aqui mais 3 pontos altos. Então, no total, eu vou ficar com 5 pontos altos, contando com as correntinhas iniciais. Depois que eu fiz essas 5 correntinhas, eu vou precisar de 4 marcadores de carreira. Aqui. Pulei uma correntinha, na próxima eu vou colocar um marcador. E aí, eu vou pegar bem o meio dessa peça. Vocês têm 70 centímetros, então 35 centímetros. No meu caso aqui, eu tenho 14. Então, metade de 14 é 7. Então, eu tenho que deixar esse marcador de carreira aqui bem em cima do 7. E aí, eu vou pôr um outro marcador na mesma direção, só que do outro lado aqui das correntinhas. Vou pôr um marcadorzinho aqui. E eu vou pôr um marcador nessa ponta e outro marcador aqui nessa ponta. Então, por que que nós estamos fazendo essa marcação? Aqui vai ser as costas, o nosso decote, ou vice-versa, vão ficar iguais, e aqui as nossas mangas. E eu tô marcando porque aqui a gente precisa fazer os aumentos da peça. Então, esse primeiro aqui que eu marquei, eu já posso retirar. E nos próximos 2 pontos, no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. O nosso aumento, nós vamos fazer 3 pontos altos no mesmo espaço. 2, 3. E no próximo ponto, a mesma coisa. 3 pontos altos na mesma correntinha. E agora, a gente dá continuidade à carreira. Um ponto alto para cada correntinha de base, até a gente chegar um ponto antes do marcador, do próximo marcador. Eu dei continuidade à carreira, um ponto antes do marcador, eu vou parar e vou retirar o marcador. Essas 2 próximas correntinhas, eu vou fazer o mesmo aumento que eu fiz no primeiro marcador. Então, em cada correntinha, eu faço 3 pontos altos. 2, 3, e na próxima correntinha,
mais 3 pontos altos no mesmo espaço. E vou novamente dar continuidade à carreira, fazendo um ponto alto sobre cada correntinha de base. Chegando um ponto antes do próximo marcador, nós vamos fazer o aumento no terceiro marcador, dar continuidade à carreira, no quarto marcador, fazer exatamente o mesmo aumento. Finalizando aqui a primeira carreira, vou fazer o último ponto alto e vou unir com um ponto baixíssimo na segunda correntinha do início. A segunda carreira, nós vamos subir 2 correntinhas e vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de base, até que a gente chegue lá naquele bloquinho dos aumentos. Então, aqui, ó, iniciou o bloquinho dos aumentos. Eu tenho 1, 2, 3 pontos altos. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. No segundo ponto alto, eu também faço um ponto alto. E no terceiro, eu vou fazer novamente o aumento. Então, aqui, eu faço 3 pontos altos. E no próximo, também, que seria o primeiro do segundo bloquinho, certo? Então, fiz 3 aqui. E aí, vai formando o desenho que a gente tem na peça, aquele bico que fica no decote, nas costas e nas 2 mangas. Vou seguir a carreira inteira de pontos altos, fazendo sempre os aumentos e o daqui desse biquinho que tá formando. Então, aonde eu tenho o aumento da carreira de baixo, eu vou sempre pegar o último ponto desse bloquinho e o primeiro do outro. E aí, o nosso aumento vai ficar sempre centralizado. Carreira e volto aqui com vocês. Finalizei a segunda carreira, subo 3 correntinhas, laçada na agulha, eu vou pular um ponto de base e no próximo eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, faço um ponto alto. Eu vou fazer isso até chegar aqui próximo aos aumentos. Então, o meu aumento tá aqui, ó. 1, 2, 3 correntinhas da carreira anterior. Eu pulando um ponto de base e caindo aqui, ó, no segundo ponto, eu vou pular mais um ponto e vou direto lá pro ponto do aumento. Vai ficar um pouquinho maior aqui, mas depois na diferença, porque eu preciso ter um número certinho aqui para fazer os quadradinhos. Caso, na hora que vocês estiverem fazendo aqui dê certinho, normal, segue em frente. Então, aqui eu vou fazer o aumento no mesmo local de sempre, no último ponto do aumento da carreira anterior e no primeiro do segundo bloquinho. Então, no próximo ponto, eu faço mais 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto de base, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base e faço um ponto alto. Vou seguir desta maneira até chegar no próximo aumento. Chegando aqui no próximo bloquinho de aumentos, eu vou dar uma laçada. Se eu pular somente um, eu não vou cair naquele espaço que eu quero. Então, eu pulo 2 e ponho aqui no último ponto alto do primeiro aumento. E faço 3 pontos altos. No próximo ponto alto, a mesma coisa. 3 pontos altos.
E vou seguir assim até o final. Finalizando esta carreira de quadradinhos, nós vamos fazer mais 2 carreiras como esta, com os quadradinhos e sempre mantendo os aumentos aqui. Depois que a gente terminar a terceira carreira com os quadradinhos, nós vamos voltar a fazer a carreira de pontos altos, mais 2 carreiras de pontos altos. E aí, a nossa peça vai ficar assim. Vou mostrar o comecinho dela aqui pra vocês. É isso aqui que nós fizemos, ó. São 7 carreiras, então. As 2 primeiras de pontos altos, as 3 de quadradinhos, aqui vai ser sempre a mesma coisa. E mais 2 carreiras de pontos altos. Aqui, nós vamos fazer a troca do fio, nós vamos arrematar o fio off-white, e aí nós vamos pegar o fio bege e fazer exatamente a mesma coisa. Nós vamos repetir da primeira até a 7ª carreira. Então, são 2 carreiras de pontos altos, 3 carreiras de quadradinhos e 2 carreiras de pontos altos. Nos 4 cantos, nós mantemos sempre o aumento no mesmo lugar. Fizemos 7 carreiras com o bege, nós vamos fazer mais 7 carreiras com o fio branco, que é o off-white. E aí, a nossa peça vai ficar assim. Aí, você une aqui o decote com as costas, certinho, com as mangas. E ela vai ficar... Eu vou mostrar aqui metade, pra vocês verem como é que fica. Então, aqui vai ser a nossa manga, aqui o nosso decote, que é igual às costas, e a outra manga. E agora, nós vamos precisar novamente dos marcadores de carreira. Para o tamanho M, a gente vai medir 17 centímetros de manga. Nós vamos marcar agora 17 centímetros, a peça bem aqui no centro do aumento, para ficar certinho. Aí, vai ficar, ó, quadradinho com quadradinho. Nós vamos medir da ponta da manga 17 centímetros. Aonde deu os 17 centímetros, eu vou botar o marcador nas 2 partes, ó. Deu os 17 centímetros aqui, eu coloco o marcador unindo as 2 partes. Vou fazer o mesmo do outro lado. E agora, nós vamos trabalhar ainda com as carreiras circulares, só que somente o corpo, o tronco da nossa blusa. Nós vamos trabalhar de um marcador ao outro. E agora, nós vamos fazer a troca de cor. Dou uma laçadinha para começar. E venho bem aqui, em cima das 3 correntinhas. Aqui tá as minhas 3 correntinhas, que eu sempre inicio por aqui. Aí, eu vou no mesmo local, faço direto aqui um ponto alto. E já aproveito para esconder o fio do arremate da nossa carreira anterior. Dou a laçada na agulha e faço aqui, em cima das 3 correntinhas, direto um ponto alto. Lembrando aqui, seguindo o nosso desenho, a nossa próxima carreira também é toda de ponto alto. Nós vamos fazer aqui da seguinte forma, nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Aproveita para esconder o fio. E aqui tá bem pertinho daquela nossa marcação da manga. Ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar aqui, ó, no meu marcador, eu vou fazer o ponto alto aqui no último ponto. Dentro desse último ponto aqui, eu vou fazer
um ponto alto sem fechar, dou uma laçada na agulha, vou lá na próxima parte e faço outro meio ponto alto. E aí eu fecho aqui os 3 fios de uma vez. No mesmo espacinho de ponto aqui, eu faço um ponto alto, só para fazer a união aqui. E dou continuidade à carreira. Gosto de fazer desse jeito aqui, para ficar um pouquinho mais reforçado. Vou fazer a carreira inteira de pontos altos. Quando chegar aqui que é a nossa frente ou as costas, eu vou manter os aumentos. Quando eu passar pela outra manga, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Um ponto alto sem fechar, pego, faço meio ponto alto também sem fechar na próxima parte e dentro do mesmo ponto faço um ponto alto, só para ficar reforçado essa parte aqui da junção. Dou continuidade à carreira de pontos altos. Na frente e nas costas eu mantenho o aumento. Na outra manga faço a mesma coisa. Finalizando essa carreira, eu volto aqui para mostrar a próxima para vocês. Finalizei essa primeira carreira aqui, depois que a gente separou as mangas. Fechei com um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas. A próxima carreira, seguindo o nosso desenho, é outra carreira de ponto alto. Então, dando continuidade, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Até eu chegar na cava, e vou deixar 3 pontos, últimos pontos, contando com aquele ponto aqui que ele tem 2, lembra? Então, vai contar aqui, ó. 1, 2, 3. Nós temos 3 pontos aqui, certo? Esses 3 pontos, nós vamos fechar eles juntos. Então, nós vamos fazer meio ponto alto no primeiro ponto, meio ponto alto no segundo ponto e meio ponto alto no terceiro ponto, e vamos fechar todos juntos. Lembrando que a gente faz isso nos 3 últimos pontos. Dou uma laçada na agulha, vou lá para aquele primeiro ponto do próximo lado da blusa e vou fazer a mesma coisa. Meio ponto alto, meio ponto alto e meio ponto alto, e vou fechar os 3 juntos. Certo? E vou dar continuidade à carreira. Por que que a gente faz essa diminuição aqui? Porque agora a gente não quer mais aumentos na nossa blusa. A nossa blusa já chegou aí na largura que a gente queria. Então, já que o meu desenho tem um aumento na frente e nas costas, eu tenho que diminuir esses pontos. Quando eu chegar aqui na cava, pare de aumentar. Mantenha o desenho, vou fazer essa carreira e volto aqui para mostrar como nós vamos fazer essas diminuições na carreira de quadradinhos. Finalizei a segunda carreira, depois aqui que nós unimos as mangas, subi a terceira aqui, que é a carreira de quadradinhos. Pronto. O que eu tenho que observar a hora que eu estiver chegando aqui próximo à cava, a manga? Eu fiz aquela diminuição na carreira anterior. Essa diminuição equivale para mim 1 ponto, que eu diminuí de 3 pontos para 1. Então, esse aqui é 1, 2, 3. Então, a partir deste ponto, eu tenho que fazer novamente a diminuição. Então, aqui eu faço uma correntinha, pulo um ponto de base, aqui
Nesse ponto alto, eu já começo a fazer meio ponto alto. Laçada na agulha, meio ponto alto, laçada na agulha, meio ponto alto. E fecho 3 de uma vez. Próximo ponto, a mesma coisa. Meio ponto alto, meio ponto alto e meio ponto alto. Fecho todos de uma vez. Fica a nossa diminuição. Então, em toda a cava, eu vou fazer isso e mantenho os aumentos que nós fazemos aqui na nossa frente e nas nossas costas. Próxima carreira. Que eu chegar aqui, esse vai ser um ponto alto, o espaço e mais um ponto alto. Então, eu tenho que diminuir esses 3 pontos na próxima carreira. E aí, aqui eu vou dar continuidade ao nosso ponto. No caso, essa carreira aqui de quadradinhos. E nas próximas carreiras, eu vou dar continuidade ao desenho. Então, vou fazer 3 carreiras de quadradinho, mais 2 de ponto alto nessa cor. Depois, eu vou mudar pro off-white novamente. Vou fazer 2 carreiras de ponto alto, 3 de quadradinhos, 2 de ponto alto. E vou trocando a cor até chegar no tamanho desejado. Bom, vou dando continuidade à peça. Aqui tá aonde nós separamos as mangas. E aí, eu dei continuidade. Então, eu fiz aqui as 7 carreiras na cor bege, 7 carreiras no off-white. O que que aconteceu? Eu continuei a fazer a peça, seguindo esse padrão que a gente estava seguindo, das diminuições e do aumento, e essa peça, até essa parte aqui que cobre o busto, fazendo 14 carreiras, ela cobre o busto. E aí, o que que aconteceu? Começou a ficar largo, começou a ficar uma peça muito solta e o bico muito acentuado. Então, eu desmanchei e tô fazendo novamente com algumas modificações e vim aqui para passar para vocês o que que eu tô fazendo. Bom, então, desde que a gente separou as mangas, eu fiz 14 carreiras seguindo o padrão que eu expliquei aqui para vocês, que a gente tava fazendo. E aí, ficou com 18 centímetros aqui abaixo da cava, certo? Na próxima carreira, com a mudança de cor, o que que eu tive que fazer? Então, eu vou chamar de primeira carreira essa daqui, mas é a primeira carreira depois dessas 14 aqui. Como mudou o padrão, pra gente não se perder. Então, nesse novo padrão aqui. Eu tenho uma diminuição aqui da carreira anterior e mais 4 pontos altos antes do centro aqui, bem embaixo da cava, onde tem as 2 diminuições. O que eu vou fazer aqui? Como tava ficando larga, eu preciso diminuir. Eu vou diminuir 5 pontos daqui até aqui. 5 pontos aqui e com 5 daqui, eu fazendo 2 pontos juntos, eu vou diminuir 5 pontos. Então, já fiz isso na outra cava, e agora eu vou fazer nessa aqui junto com vocês. Então, os próximos 5 pontos eu vou pegar 2 pontos altos, fico uns pontos altos sem fechar, pego o segundo. Vou fazer aqui junto com vocês. Dou uma laçada na agulha, faço um ponto alto sem fechar, o próximo ponto alto sem fechar, fecho aqui tudo junto. Diminui um ponto. Vou fazer isso aqui mais 4 vezes. Laçada na agulha, um ponto alto sem fechar, segundo ponto alto sem fechar, fecho todos de uma vez. 2 diminuições, laçada na agulha. Meio ponto alto. Mais meio ponto alto sem fechar. 3. Mais uma vez. 4.
E mais uma vez, 5 diminuições. Vai ficar assim aqui a cava. Dou continuidade à carreira. Chegando ali no centro, onde a gente tem o bico, eu mostro pra vocês como nós vamos fazer. Então, aqui é onde a gente tem os aumentos do padrão anterior, a gente tem 3, né? Em cada um. Então, quando nós chegarmos aqui, ó, no terceiro ponto do primeiro aumento da carreira anterior, vou fazer mais um ponto aqui para chegar nele. Nesse ponto aqui, ao invés de nós fazermos 3 pontos, nós vamos fazer 2. Dentro do mesmo espaço, faço 2 pontos altos. E no próximo, também fazemos 2 pontos altos. Que aí eu aumento 2 pontos aqui, pra gente manter o nosso desenho. Dou continuidade na carreira e na próxima cava e no próximo detalhe aqui desse que tá ficando esse bico da blusa, nós vamos fazer da mesma maneira. Então, essa é a primeira carreira depois que a gente começou a mudar o padrão aqui. A próxima carreira, nós vamos fazer da mesma maneira. Lá na cava, vamos diminuir 5 pontos. E aqui, nós vamos fazer 2 aumentos, um em cada pontinho. E aí, eu volto aqui para falar para vocês como vai ser a terceira. Eu fiz as 2 carreiras de ponto alto, diminuindo aqui 5 pontos, e agora essa carreira de quadradinhos. Quando nós estivermos chegando aqui na cava, na lateral da blusa, a gente vai pegar 3 pontos altos juntos de um lado, 3 pontos altos juntos do outro lado. Então, eu conto cada ponto junto aqui da carreira anterior como um ponto, que foi uma diminuição. Então, eu vou fazer aqui, ó, que tô bem no meio, ó. 1, 2, 3. Então, eu fiz o quadradinho, dou uma laçada na agulha, pego um ponto, faço um ponto alto sem fechar. Novamente. E mais uma vez. E fecho todos de uma vez. E vou repetir. 1, 2, 3. Fecho todos de uma vez. Vou dar continuidade, seguindo o padrão aqui da carreira, ladinhos. E aqui no meio, nós vamos manter esse aumento aqui de um ponto bem no centro aqui da nossa ponta aqui da blusa. Então, eu vou fazer 2 pontos aqui, 2 pontos aqui. Aqui eu vou manter o padrão. Aqui eu vou voltar ao padrão anterior. Então, nas carreiras de quadradinhos, eu faço o padrão que a gente estava fazendo aqui depois que a gente separou as mangas. E na carreira de pontos altos, nós vamos fazer aquelas diminuições de 5 pontos. Então, nas próximas carreiras aqui, eu vou fazer, quando for quadradinho, eu faço essa diminuição aqui, 3 pontos juntos. E quando for a carreira de ponto alto, eu diminuo 5 pontos de cada lado, em cada cava. Eu vou fazer esse motivo aqui na cor bege e vou fazer um motivo na cor off-white. Quando eu chegar aqui na cor off-white, eu vou fazer diminuições de acordo com o que eu achar necessário, dependendo aí da peça que vocês estão fazendo. Eu venho mostrar pra vocês aqui o que eu fiz, mas eu vou fazer um padrão que serve pra minha peça. A medida que eu tô seguindo de um tamanho M.
tá? Então, depois eu volto aqui pra mostrar como ficou e iniciar as mangas. Então, eu dei sequência às carreiras da blusa, da separação das mangas, eu fiz 4 vezes o motivo, de 7 carreiras, então deu 28 carreiras, até chegarmos aqui na última. E fui fazendo as diminuições aqui embaixo da cava, que a blusa tá desde o ombro, na lateral do ombro, a lateral ela 54 centímetros até aqui. Se vocês quiserem, então, fazer igual na foto, nós precisamos fazer a manga, mas assim, sem manga, ela também já fica ótima. É opcional. A manga, nós vamos fazer as diminuições e os aumentos da mesma maneira que nós fizemos aqui no final da blusa. Então, quando chegar aqui na cava, a gente faz as diminuições, e quando chegar aqui na pontinha, a gente faz somente 2 pontos de aumento. Aqui no biquinho, onde a gente já tinha as diminuições. Vou pôr o meu fio. Pode ser um pouco depois dos aumentos, tá? Coloquei o fio, vou fazer a mesma sequência do ponto fantasia. De ponto alto, a hora que eu chegar ali na cava, eu venho aqui para fazer com vocês. Chegando mais próximo da cava, eu vou fazer aquela diminuição de 5 pontos, pegando 2 pontos juntos, seguindo o aumento ali dos últimos blocos que nós fizemos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos, e aí eu vou pegar 2 ponto alto juntos, sem fechar, ó, vou fechar os 2 juntos por 5 vezes. Então, aqui eu fiz 1, 2, fiz 2 pontos altos juntos, sem fechar, e eu tenho que unir essa parte aqui com essa, pra gente não ficar com um buraco aqui. Então, eu vou dar uma laçada na agulha, vou pôr a minha agulha aqui dentro desse ponto alto, que tá junto com a outra cor aqui, e vou pegar essa agulha e vou pôr lá no outro ponto alto, num outro espaço de ponto. Peguei os 2 juntos aqui, ó, e fiz um meio ponto alto. Depois, eu pego no próximo, meio ponto alto, e fecho os 2. E aí, eu não vou ficar com um buracão aqui embaixo. Vou fazer mais 2 pontos altos fechados juntos, para fazer uma diminuição total de 5 pontos aqui na cava. Vou dar continuidade à carreira de ponto alto. Chegando aqui no aumento, eu vou fazer aqui no centro o aumento de 3, ó, tá 3 para um lado, 3 para o outro. Tá 3 para cá, 3 para cá. Nesse ponto e nesse ponto, eu faço 2 pontos altos aqui, 2 aqui. Faço só um aumento em cada ponto aqui do centro. E aqui sempre vai ser assim. Nas carreiras de quadradinhos, aqui da manga, a mesma coisa que nós fizemos ali no final. Diminui 3 pontos altos juntos, ou 4 aqui, dependendo se você quer a manguinha mais apertada, tá? Finalizando as 2 mangas, você vai fazer uma carreira de ponto baixo em todas as aberturas da blusa, todas. Aí, se você quiser fazer de uma outra cor, por exemplo, terminou no bege, você quer fazer no off-white, você troca, senão você continua no bege, só para dar esse acabamento. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Deixa aí seu comentário, deixa o seu joinha, siga o nosso canal. E qualquer coisa, é só me chamar. Muito obrigada pela aula, pela companhia. Até a próxima, fiquem com Deus.